Não é qualquer tipo de trabalho de autoconhecimento, é um trabalho num paradigma espiritualista e que, portanto, permita a elevação da sua frequência energética e a sua elevação espiritual. Se não tiver a sua elevação espiritual, você não vai estar compatível com o planeta, com a elevação que a alma do planeta está fazendo. Essa frequência energética tem até uma medida. Eu fiz uma medição usando pêndulo, usando radiestesia. E descobri que você vai precisar vibrar acima de 460 Hz. A sua energia ela tem que estar vibrando acima de uma certa frequência, de uma certa vibração. Existe uma escala de emoções de um psiquiatra de sobrenome Hawking. Eu fui até pegar umas outras anotações minhas para trazer na memória. É muita informação, então eu tenho que ter tudo anotado, porque senão eu esqueço. Mas é a escala das emoções do Dr. David Ramon Hawkins. Então, esse psiquiatra, ele fez uma pesquisa e ele descobriu que as emoções têm uma frequência energética. E essa escala é usada pela maioria dos terapeutas esotéricos, holísticos, que trabalham com energia, principalmente radiestesia. E usando a radiestesia, eu consegui pesquisar e avaliar que para você conseguir escapar, contornar, minimizar ou se proteger das problemáticas, dos desafios que vão chegar conforme as previsões de 2024, 2025, para você conseguir acionar a lei de atração e a lei da sincronicidade para te magnetizar para fora dessas situações, para outras situações aonde você sofra menos o impacto desses problemas, aonde você possa se proteger mais, situações menos vulneráveis, né? Para você conseguir movimentar as oportunidades através da sincronicidade, das coincidências significativas que convergem para fora dessas situações vulneráveis, você precisa estar vibrando numa frequência superior a 460 Hz. Essas medidas são medidas simbólicas, metafóricas, tá? Não é científico, é espiritualidade. Eu não estou falando aqui de ciência, eu estou falando de espiritualidade. Essas medidas você consegue alcançar através da radiestesia, né? Na radiestesia você consegue medir isso. Essa frequência, acima de 460 Hz, já está muito próxima da frequência do amor, que é uma frequência de 500 Hz. Cada emoção, tá? As emoções negativas, elas têm uma frequência energética muito baixa. As emoções positivas têm frequências altas. Então, por exemplo, de acordo com a pesquisa que eu fiz, certas energias, como a energia da coragem, a energia da aceitação, a energia da racionalidade e a energia da gratidão, elas vão precisar ser cultivadas. Você vai precisar cultivar essas energias. E esse conjunto de energias vai vibrar muito próximo da energia do amor. A energia da gratidão é a que mais vai precisar ser cultivada. Agora, vejam, de um ponto de vista materialista, não dá para pensar em cultivar uma energia de gratidão num cenário de crise mundial. Como que você vai ser grato num cenário de crise mundial? Mas no âmbito individual, da sua vida individual, você vai precisar vibrar essas energias para conseguir exatamente estar fora, né, pela lei de atração, dessas situações que estão chegando conforme apontam as previsões astrológicas, as previsões mediúnicas e os prognósticos, inclusive científicos. Então vai ter que ter aí um trabalho de limpeza da sombra, um trabalho de transformação de consciência, ressignificação, revalorização, né? De revisão de valores, é isso que eu quero dizer.
vai ter que ter todo um trabalho aí energético e espiritual para você conseguir se elevar, né? Manter uma frequência muito próxima da frequência da mente do planeta Terra, que vai evoluir também, para você conseguir escapar ou minimizar ou se blindar contra tudo que vai vir. Acredito eu que não é a maioria das pessoas que vão conseguir fazer isso. Mas se você está me assistindo, você não faz parte da maioria. Não digo nem se você está me assistindo. Outras pessoas que estão tendo acesso a outros terapeutas, a outros oraculistas, a outras autoridades espirituais que tenham conhecimento dessa situação, também vão ter chance de escapar, minimizar ou se blindar contra o que está vindo. Mas mesmo essas pessoas todas, elas não são a maioria do planeta. Mas vamos lá. Dito isso, eu consigo ter um gancho para começar agora a descrever realmente as técnicas, os mecanismos, os itinerários que você deve percorrer para conseguir realizar, manifestar esse tipo de solução que eu estou oferecendo ou sugerindo. Vejam que a solução não é reverter as crises do planeta, porque esse poder nós não temos. A não ser que, é como eu falei, se a consciência de toda a coletividade de uma hora para outra mudasse, né? Não é impossível. Impossível não é. Só é muito, 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 muito improvável, muito difícil. Bom, vamos trabalhar então agora aqui os caminhos, os itinerários que você pode percorrer para conseguir fazer essa elevação de frequência energética e espiritual e, ao mesmo tempo, esse trabalho de transformação de consciência. Então, vamos lá. Eu estou gravando aqui o vídeo e já estou vendo que nesse ponto aqui, com certeza esse vídeo vai ter várias partes. Espero que vocês tenham assistido as partes anteriores para conseguir entender tudo que eu vou colocar agora, tá? Então vamos lá. O quadro geral é para você escapar, contornar ou minimizar ou se blindar contra as situações que estão chegando, né? Em 2024, 2025, conforme as previsões. Não vai dar para mudar, né? O que o planeta vai ter que passar, ele vai passar e vai ser intenso. Mas você pode fazer tudo isso que eu estou falando, minimizar, se blindar ou contornar ou escapar. Então, para isso, você precisa elevar a sua energia espiritual, precisa elevar a sua frequência energética espiritual e precisa fazer a sua transformação de consciência, focar muito, vai ter que se transformar, tá, gente? Mudar completamente seus valores, a sua consciência, pegar muito firme na reforma íntima. Não vai adiantar falar, eu já sou evoluído, eu já fiz minha reforma íntima. Não vai adiantar falar, eu não acredito nisso, isso é bobeira, todo mundo fala isso. Não vai adiantar. Eu estou sendo bem enfático, tá? Não vai adiantar negar, não vai adiantar fugir, não vai adiantar romantizar, fazer de conta que não vai acontecer nada. Eu estou sendo muito enfático. E eu estou sendo enfático porque eu quero que vocês se salvem. Eu quero ajudar vocês, eu quero que dê certo para vocês. Então levem a sério o que eu estou falando. Então vamos lá. Eu vou pensar aqui num grupo de estratégias que eu considero, que eu estou chamando de estratégias gratuitas, né? Itinerários, caminhos que vocês vão poder aproveitar para tentar resolver o problema de vocês. E tem também as estratégias que não são gratuitas, não tem jeito, tá? Então vamos lá. Inclusive, eu tenho conversado com muita gente, né? Teve uma pessoa que veio e falou para mim o seguinte: se a gente tiver bastante fé
independente da religião, a gente consegue escapar disso. Eu entendo a lógica que a pessoa usa quando ela fala isso, mas pensem comigo, tentem entender o que eu vou passar aqui. A situação que nós vamos vivenciar nos anos de 2024 e 2025, eu estou tentando explicar bem, tá, gente? Eu quero ser bem didático porque é importante, vocês têm que entender isso. Não é uma situação banal, não é uma situação trivial, não é algo que você vai resolver com o arroz e feijão do dia a dia. Aquilo que você faz no dia a dia não vai ser suficiente. Entendam isso. Não vai. Se vocês querem escapar dessa situação em 2024, 2025 e chegar em 2026 com merecimento para poder ter a chance de evoluir, de progredir, e eu recomendo que vocês desejem isso, queiram isso, porque quem não quiser isso, quem não der atenção a isso, a outra alternativa é continuar no resgate kármico de sofrimento. E por muito tempo. Muito tempo. Seja aqui no plano material, seja lá no plano espiritual, no umbral ou até coisa pior. Então, o trivial, o arroz com feijão, não vai servir mais. Precisa fazer mais, precisa ir para um. É um convite para ir para um patamar a mais. Entendam que todo desafio, todo sofrimento, toda complexidade que vai vir é para você buscar uma evolução a mais, um desenvolvimento a mais. Então, assim, opções gratuitas que vocês podem buscar de recursos, serviços, técnicas, eu recomendo as seguintes. Primeiro, buscar ajuda nas igrejas messiânicas. Por quê? Prestem atenção. Eu conversei com alguns dirigentes das igrejas messiânicas e o que me asseguraram é que a maioria, se não todas as igrejas messiânicas, já sabem dessas previsões, já sabem do que vai acontecer. Essa crise que nós vamos passar, a comunidade astrológica já sabia disso desde 2021, eu tenho falado desde 2018. Então, na comunidade astrológica moderna, faz pouco tempo, na verdade, que alguns astrólogos, não todos, estão dando um olhar para isso. Alguns médiums e terapeutas espiritualistas também já têm uma noção disso já há algum tempo. Não são todos os astrólogos e oraculistas, não são todos os médiums, não são todos os terapeutas espiritualistas que sabem disso. Mas eu conversei com muitos que já sabem através de vários meios, através de vários caminhos. A igreja messiânica e a técnica do jorei, que é uma técnica de imposição de mãos, ela foi canalizada no planeta Terra já como uma técnica para lidar com essa situação de crise. Tá? Então, o jorei já veio para o planeta Terra como uma tecnologia espiritual para lidar com essa situação de crise. E ela é um recurso gratuito. Você pode acessar o jorei numa igreja messiânica gratuitamente. Depois eu vou fazer um vídeo detalhando cada tecnologia espiritual. Mas o que vocês já têm que saber logo de cara agora, nesse exato momento, é que nenhuma das tecnologias espirituais, elas vão te salvar e vão resolver os seus desafios você usando dessa tecnologia uma única vez. Então não adianta você ir na igreja messiânica e receber uma sessão de jorei e achar que está tudo resolvido e está tudo bem. Não é assim. Eu diria que você tem que receber o jorei
praticamente todo dia sim, dia não, ou toda semana, durante os próximos 2 anos. Para você ter, né, para você ser abastecido com essa energia. Então, quem escolher esse caminho de solução vai precisar estar indo na igreja messiânica regularmente, recebendo essa energia do Jorei. A energia do Jorei é uma luz pura divina que vai queimando o seu karma, gradativamente, de pouco em pouco. É uma das formas de você queimar karma sem precisar sofrer tanto. Então, a primeira grande estratégia gratuita para você poder se livrar, contornar, amenizar ou se blindar da crise que está vindo, eu recomendo Jorei em igreja messiânica. Você não precisa se tornar um membro da igreja messiânica, você não precisa adotar essa religião, mas, logicamente, você vai ter acesso a conhecimentos, você vai ter acesso a ensinamentos e a uma técnica que pode te ajudar muito, muito, muito. Segunda estratégia também gratuita: tratamento espiritual em casas kardecistas. Conversei com uma colega que faz tratamento em em uma casa kardecista, filiada à Federação Espírita Brasileira, e ela me assegurou, são afirmações dela, que as casas espíritas ligadas ao kardecismo estão cientes do que vai acontecer em 2024, 2025, 2026. Já estão cientes. Então, é um bom caminho você fazer tratamento espírita em casa kardecista, buscar esse tipo de conhecimento, buscar esse suporte, que também é gratuito. Gratuito, entendam bem, tá, gente? Assim, eu já vou até adiantar, eu acho que esse ponto é importante. Num mundo material, não existe nada que realmente seja gratuito. Qualquer igreja, qualquer religião, qualquer serviço, e isso vale para os terapeutas que trabalham, incluindo eu próprio, né? Qualquer tipo de trabalho tem um custo. Estamos no mundo material, né? Nós temos que pagar luz, água, energia. Então não existe nada que é gratuito. Se você está recebendo um tratamento gratuito numa casa kardecista, ou numa igreja messiânica, por exemplo, tem alguém que está pagando por aquilo. Né? Normalmente os membros dão doações, os membros compram produtos, livros que são feitos nessas religiões. Então, alguém está pagando. Né? Eu, por exemplo, sou messiânico. Eu faço doações para a igreja messiânica. Outras pessoas recebem tratamento gratuito na igreja messiânica. Então, né, a pessoa está recebendo um tratamento gratuito e uma parte desse tratamento vem das minhas doações, dos meus donativos e dos donativos de outros membros da igreja. A mesma coisa é no espiritismo kardecista. Eu fui espírita kardecista por 10 anos, não sou mais, mas continuo sendo simpatizante da doutrina. Inclusive, não apenas simpatizante, né? O conhecimento espírita faz parte do meu recorte de conhecimento, né? Do meu fundamento. Muito, muito, muito do que eu estou falando aqui vem do kardecismo. Né? Do conhecimento, muito do meu conhecimento espiritual vem do kardecismo, mas não só. Né? Passei pela Seichonoye. A Seichonoye também é uma tradição espiritual que tem recursos muito interessantes para ajudar você a lidar com os desafios que vão vir em 2024. Mas aí eu não sei dizer se o pessoal da Seichonoye, né, se os dirigentes espirituais, os preletores da Seichonoye, não sei dizer se eles estão cientes dessa transformação energética desses desafios. Acredito que estejam. Se vocês até souberem de alguma coisa, pode deixar nos comentários. Sobre a Seichonoye, eu não sei qual é o posicionamento deles, mas a Igreja Messiânica, né, que aplica o Jorei,
e o kardecismo filiado à Federação Espírita Brasileira, pelo que eu sei, eles estão cientes e vocês podem ter uma ajuda e um suporte desses lugares, que é bastante significativo. Outra técnica espiritual que em muitas casas espíritas e espiritualistas é gratuito é o trabalho de apometria. Mas você também pode aprender a apometria em cursos, também, tá? Eu tenho uma indicação de um curso de apometria, eu vou verificar o link desse curso, e se ele ainda for disponível, eu não tenho certeza, tá? Eu estou gravando aqui esse vídeo, depois eu vou atrás para ver o link desse curso, para ver se ele ainda está disponível. É um curso de valor bem acessível e que você pode aprender a técnica da apometria e usar para você, tá? Você pode aprender a apometria, né? A apometria tem muitas técnicas ali de proteção espiritual, tem toda uma orientação também voltada para elevação e para o desenvolvimento pessoal e espiritual. E normalmente a apometria ela é gratuita, mas tem também o serviço de apometria, tá? Então você pode acessar o serviço de apometria remuneradamente, mas eu coloquei a apometria dentro das opções de serviços gratuitos, porque tem muitas casas espíritas, espiritualistas, até mesmo casas de umbanda, que oferecem o serviço de apometria. Se tiver apometria em alguma dessas casas que você conheça, e se essa casa é confiável, segue mesmo os princípios da doutrina, então vale a pena poder ter acesso ao serviço de apometria, se isso for possível. Normalmente, casas espíritas, espiritualistas e umbandistas oferecem serviços de apometria para casos de pessoas que estão passando por processos obsessivos ou disfunções espirituais graves. Então não é tão fácil o acesso ao serviço de apometria gratuito nesses espaços, mas é uma possibilidade. Agora, se você quiser um serviço de apometria, você nem tem, vamos supor, você não tem um distúrbio espiritual grave, não tem um processo obsessivo grave, mas você quer usufruir de um serviço de apometria para você aumentar a tua proteção e elevar a tua frequência energética, aí você já teria, provavelmente você vai ter que buscar um serviço pago, né, um serviço remunerado. Existe, inclusive, a apometria com mesas radiônicas, que inclusive é o serviço que eu, Adalberto, faço. Dentro ainda das opções gratuitas, a gente pode pensar nas casas de umbanda que são sérias, né? Porque tem algumas casas que se dizem casas de umbanda, mas não são. E que fazem trabalhos sombrios. Aí, nesses casos, em vez de você se proteger, você ainda fica mais afinizado ainda com as problemáticas que vão acontecer nessa crise mundial de 2024 e 2025. Então, se você for atrás de uma casa de umbanda, tem que ser séria. Normalmente você precisa ter algum conhecimento prévio para saber escolher uma casa de umbanda séria ou não. Mas você nem precisa ir numa casa de umbanda presencialmente. Você pode buscar pela orientação de pais de santos muito sérios. Eu mesmo fiz curso de teologia de umbanda e sacerdócio de umbanda com o sacerdote Adérito Simões. Tem outros umbandistas sérios, né? Não me ocorre o nome agora, mas eu vou citar com quem eu fiz curso, com quem eu fiz minha formação e que eu sei que é um profissional sério da Umbanda. Não é o único, tem outros, mas eu vou citar aqui o Adérito Simões para quem quer seguir uma linha séria de Umbanda e inclusive virtualmente. Né? Então ele tem todo um trabalho de cursos, de atendimentos, de formação à distância, pela internet.
é muito íntegro, muito honesto, é a referência que eu conheço e posso sugerir. Mas tem outras casas de umbanda sérias também, né? Eu conheço algumas casas de umbanda esotérica, de umbanda sagrada, de umbanda tradicional, né? E que eu gosto muito. Tem a umbanda cruzada também, né? Que é a umbanda com candomblé, umbanda com cultos de nações. Tem espaços muito sérios, né? Alguns cultos de nação que também são muito sérios e que, mas você tem que ter um conhecimento para conseguir filtrar e distinguir entre uma casa séria e uma casa que inclusive é falsa, se diz de umbanda e não é. Sem ter esse conhecimento prévio, fica complicado. Se você não tem esse conhecimento, aí eu recomendo não ir pela linha da umbanda, candomblé, nada disso. Porque se você não tem o conhecimento, você pode cair numa armadilha e ao invés de resgatar e salvar o seu karma, você multiplica, piora. Tá? Então, a solução pela linha da umbanda, candomblé, cultos de nação, etc., exige que você tenha um conhecimento prévio, senão, ao invés de se salvar, você se encrenca mais ainda. Então, se você não tem esse conhecimento, esquece. Aí eu recomendo que você fique na opção da solução das igrejas messiânicas ou das casas espíritas kardecistas. Vejam que aqui eu estou listando opções que são gratuitas, que você, né, você vai ter outro tipo de investimento, porque você vai ter que gastar tempo, deslocamento, algum tipo de energia para buscar essas soluções. Mas, enfim, tá? Aí você vai. É o que eu falei na primeira parte do vídeo. Existem várias soluções. Você vai buscar aquela solução que você está preparado para receber, que tem sintonia com a sua assinatura energética e com o seu nível de consciência. Por isso que eu estou explorando várias opções aqui. Inclusive lembrei, tá? Ainda dentro da linha da Umbanda, além do Adérito Simões, outro sacerdote que eu gosto muito é o Alain Barbieri. Esses dois sacerdotes, eles são muito conhecidos na internet, tá? Já são sacerdotes de casas de Umbanda grandes, né? Bastante conhecidas dentro da cultura de Umbanda. Não estou querendo dizer que só eles é que são bons, não é isso. Tem muitas outras opções. O que eu estou falando são as opções que eu conheço, é a linha que, inclusive, a minha egrégora está ligada a essas linhas, né? Porque a minha formação eu fiz com o Adérito Simões. O Alain Barbieri também é excelente, segue a mesma linha, então eu recomendo que vocês busquem essas referências. Não necessariamente vocês têm que ficar na casa espírita deles, a casa de umbanda deles. Não necessariamente. Tá? Mas nesses lugares você vai adquirir conhecimento. Com essas duas referências você vai adquirir conhecimento para selecionar, para filtrar, né? E aí, se você de repente quiser ir numa casa de umbanda perto da sua casa, com esse conhecimento prévio, você vai saber se aquela casa de umbanda é confiável, se não é, se realmente é esse caminho que você deve seguir ou não. No caso de casas kardecistas é diferente porque elas são filiadas à Federação Espírita Brasileira, né? Então elas vão ter que seguir aquele padrão que é um padrão confiável. Tem algumas casas kardecistas que elas também são um tanto quanto esotéricas, né? Elas têm ali, por exemplo, uma filiação com a egrégora de Ramatiz, ou tem algum tipo de filiação com forças e linhas orientais, mas elas vão ter algum tipo de vinculação com a Federação Espírita Brasileira, né? Que é o que dá a confiabilidade daquela casa espírita. Mas ela pode ter algum tipo de desdobramento, alguma evolução mais avançada e normalmente nessas casas elas oferecem apometria, tem o serviço de apometria. Já as igrejas messiânicas, elas também têm uma central reguladora, então é um funcionamento mais ou menos padronizado e confiável.
Com as casas de Umbanda é um pouquinho diferente, porque não tem essa padronização. Então, você já tem que ter um conhecimento prévio das várias vertentes de Umbanda. Não existe uma Umbanda só, são várias vertentes. Então, você tem que ter esse conhecimento múltiplo para poder avaliar se aquela casa de Umbanda é confiável ou não. Mas se você achar uma casa de Umbanda que seja confiável, ali você vai ter uma egrégora de proteção espiritual para conseguir lidar com os problemas que estão vindo, tá? Agora vamos para mais um tipo de solução também dentro da linha gratuita, que são as igrejas tradicionais. Igreja católica, igreja evangélica e por aí vai. O que eu vejo como complicado nessa opção é o seguinte: para você entender essas previsões que eu estou falando sobre 2024, 2025, essa transformação energética da própria alma do planeta, a necessidade de você fazer a sua reforma íntima, a sua elevação de energia para você acompanhar essa evolução e conseguir escapar, né, de todos os desafios que estão vindo. Para você entender tudo isso, você precisa ter uma visão reencarnacionista, você precisa ter uma concepção energética vitalista, você precisa entender esses processos de evolução individual, coletivo e planetário. Né? Tem uma cosmologia planetária que você precisa entender. Então, não é algo que as igrejas tradicionais, católicas e evangélicas, protestantes, e mesmo religiões tradicionais como o islamismo, tenham conhecimento. Não seguem por essa linha. O próprio judaísmo tradicional também não segue muito esse entendimento. Os judeus que atuam numa linha cabalística, dentro da cabala, já vão ter mais esse entendimento. Então a cabala é uma excelente ferramenta para lidar com essas previsões que estão vindo. Mas nas religiões tradicionais, eu não vejo muita ferramenta para lidar com isso que está para vir. E aí a gente tem um problema aí, porque a resolução, tá? Esse padrão de solução que eu estou trazendo aqui para vocês, ele solicita, vejam bem, eles solicitam uma elevação de frequência energética e, portanto, espiritual, e também um processo de autoconhecimento, de transformação de consciência em um paradigma de reforma íntima. Isso vocês não vão encontrar nas tradições, nas igrejas, nas religiões tradicionais. Vocês não vão encontrar isso nesses lugares. Nesses lugares vocês vão ter recurso de orações, vai ter vai ter um trabalho voltado e orientado para você desenvolver a sua fé, nutrir a sua fé, né? Mas são religiões fundamentalistas. O paradigma de uma religião fundamentalista, ele cria fragmentações. E isso, nesse contexto de crise que nós vamos passar, a fragmentação típica de religiões fundamentalistas não é algo que ajuda. Na verdade, inclusive, é algo que piora a situação, e a gente vê isso nas guerras lá que estão acontecendo. Estou falando aqui do conflito que envolve Israel, Palestina, né, todo aquele povo árabe, aí envolve Irã, envolve, enfim, né? Eu não vou fazer nenhuma análise geopolítica, eu não vou entrar nesse terreno que não é minha especialidade, mas dentro de uma visão espiritualista, né, esses conflitos religiosos, visões fundamentalistas de religião não favorecem você conseguir contornar e escapar da crise que nós vamos passar. Né? Então, não vejo muito. Quem é católico, continue sendo católico, vá para a missa,
faça suas orações. Eu acho que até é bom você se conectar mais ainda com a sua religião, se você é evangélico também, né? Não estou aqui falando para vocês largarem nada disso, mas o que eu estou dizendo é que não é suficiente. Não é suficiente. Tem que trabalhar a sombra, tem que trabalhar transformação de consciência, tem que trabalhar elevação de frequência energética. Esses lugares não tratam disso, né? Então, mesmo que você continue na tradição dessas religiões mais tradicionais, eu respeito isso, é um respeito. Você tem livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio, inclusive, de achar que tudo que eu estou falando é besteira e não seguir nada do que eu estou falando, ignorar, achar que eu sou muito prolixo, que eu enrolo muito, que eu estou sendo apocalíptico, sei lá, você tem esse é o livre-arbítrio, tá? Mas eu não vejo ferramentas de tecnologia espiritual eficiente ou mesmo suficiente nas religiões tradicionais. Eficiente dentro da proposta dessas religiões, né, que normalmente é uma proposta de alimentar a fé, nutrir a fé, se conectar com Deus. Nisso, eles estão corretos, isso é potente. Por exemplo, a oração do Pai Nosso, eu faço a oração do Pai Nosso, é uma oração muito poderosa. É uma das orações mais poderosas que existe, é uma oração do cristianismo, né, muito usada na Igreja Católica, na Evangélica, e que inclusive eu incluo algumas vezes nas minhas mesas radiônicas, por exemplo. Né? A minha infância começou na Igreja Católica, depois eu fui batizado na Igreja Católica e depois eu fui batizado na adolescência na Igreja dos Mórmons. Então eu tenho essa passagem de infância, de adolescência pelas religiões tradicionais. Com 18 anos eu passei para o kardecismo, tá? Comecei meus estudos de astrologia com 15 anos de idade, estou com 50 anos hoje. Aos 18 anos, eu adotei o espiritismo e fiquei pelo menos por uns 10 anos dentro da doutrina espírita, até mais do que isso. Não, até mais, né? Parando agora para pensar, foi mais. E por quê? Porque eu precisava do paradigma, do paradigma reencarnacionista, eu precisava da visão de vidas passadas, vidas futuras, precisava do conceito de evolução espiritual, né? Eu precisei de outros conceitos, inclusive para entender a astrologia, os oráculos, né? E depois as terapias holísticas e espirituais, né? A minha formação de graduação é a psicologia. A psicologia tem uma visão de mundo baseada no realismo materialista científico, né? Só a psicologia convencional, por mais que eu seja psicólogo, me formei na USP, acredito muito no poder da psicologia, eu acho que a psicologia é uma ciência de grande potencial, mas dentro de um referencial acadêmico convencional, ela não é suficiente. Não é mesmo, nem de longe, tá? Então, assim, por isso que eu fui para outros paradigmas, como psicologia junguiana, da junguiana para psicologia transpessoal, para psicoterapia holística, para psicologia positiva, para outras vertentes de psicologia que já saem um pouco do âmbito acadêmico, né, de faculdade, e fui para vertentes que abrem para o espiritual e que são compatíveis com o meu trabalho como astrólogo, oraculista, né? E até como especialista em espiritualidade. Atualmente eu me posiciono como especialista em espiritualidade por conta da minha formação de teologia, sacerdócio e a minha pós-graduação kardecista que eu fiz com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, né, que é um médico espírita. Ele tem uma rede social no Instagram, vocês podem procurar, ele é muito ativo no Instagram, é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele é médico e psiquiatra, e no ano 2000, 2001, que foi quando eu me formei com ele,
eu fiz uma pós-graduação de base kardecista, espírita com ele. Em cima desse trabalho, depois eu atuei por mais ou menos 5 anos na Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, a ABRAP. Depois eu saí do movimento kardecista e fui para as tradições orientais, a Sechonoye e a Igreja Messiânica, mas também fui para a Umbanda, fiz a minha formação de Umbanda. Hoje eu me considero umbandista e também messiânico. Existe isso, uma pessoa com duas religiões? Existe. Aliás, na Igreja Messiânica vocês vão encontrar várias pessoas que são messiânicas e têm alguma outra religião, normalmente kardecista, né? Mas até mesmo tem evangélicos e católicos que são messiânicos, tá? Isso acontece porque a Igreja Messiânica, aonde se aplica o Jorei, né, que eu comentei, ela é uma religião ecumênica. Então ela admite pessoas que têm outras influências ou outras associações religiosas. Então é nesse sentido que eu me autodenomino como um bandista e messiânico e ainda continuo com uma vertente forte no kardecismo, até porque o kardecismo é uma das matrizes da Umbanda no Brasil. Né? A maioria das pessoas pensam a Umbanda como uma tradição afro-brasileira, e está correta. Mas a Umbanda também tem uma matriz forte no kardecismo, que é uma tradição europeia, e tem, inclusive, pouca gente sabe disso, mas a Umbanda também tem uma matriz nas tradições orientais. São 4 matrizes: tradições africanas, brasileiras indígenas, kardecismo e tradições orientais dentro da Umbanda, tá?